Nós meditaremos nessa noite nos versos 16, 17 e 18. Gálatas, capítulo 5, os versos 16, 17. A palavra de Deus diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne é cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra nos inspire a um caminhar cada vez mais íntimo contigo, na dependência total do Teu Espírito, e assim pensamos estas muitas batalhas nas quais estamos envolvidos, que o empate certo possa ser sempre, ó Deus, uma realidade vivida, a consciência da Tua palavra, como acabamos de cantar, não pode mentir. Nós sabemos, ó Deus, das forças que lutam contra as nossas vidas. Nós pedimos que para esta guerra, para as muitas batalhas que a compõem e até mesmo os muitos engajamentos, nós estejamos preparados. Ajude-nos, ó Deus, a não subestimarmos nosso inimigo, nem superestimarmos o mesmo, mas que possamos, na dependência do Teu Espírito, olharmos único e tão somente para Cristo, para que recebamos do Senhor mesmo a força, recebamos do Senhor o discernimento e a sabedoria acerca de como nos portarmos nesse campo de vida. Se conosco, Deus, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Gálatas, como todas as epístolas do Novo Testamento, elas apresentam uma parte teórica para os cristãos, logo em seguida a aplicação. Como bons mestres, estão preocupados não com a teoria, mas com a prática daquilo que precisa ser e será a vida de todo aquele que está em Cristo Jesus. Como vocês sabem, na escola bíblica dominical, pela manhã, nós estamos estudando o Evangelho de acordo com Lucas, e aos domingos, às noites, nós paramos para ponderar sobre a epístola de Paulo aos Gálatas. E nesse sentido, alguns domingos atrás, nós falamos sobre o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em Lucas, no capítulo 4, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia naquele capítulo, Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vimos a tentação do Senhor Jesus Cristo. E ali nós falamos duas coisas, entre várias, mas duas que eu quero deixar contigo. A primeira delas é que eu e você estamos engajados numa guerra. E esta guerra, ou acerca desta guerra, nós sabemos, já temos a vitória. A vitória é daquele que o adorar, conforme o outro cântico que nós conhecemos tão bem. E a palavra de Deus diz que para aqueles que estão em Cristo, a vitória é mais do que certa e nós somos muito mais que vencedores. Então, existe uma guerra, e nesta guerra nós já somos vitoriosos. Não porque a vivemos, não porque a vencemos por nós mesmos, mas porque Cristo venceu esta guerra em nosso nome e em nosso lugar. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas toda guerra, ela é composta de batalhas. E o crente em Cristo, à semelhança do seu mestre, Jesus Cristo, passará por muitas batalhas. E nessas batalhas nós corremos o risco de algumas vezes sermos derrotados. Não deveríamos, mas pode acontecer. E nós precisamos entender isso. A vitória daquele que crê é certa em Cristo. Ele já venceu. Todavia, esta guerra, ela é composta de várias batalhas. Enquanto estivermos desse lado da vida, as batalhas continuarão. Eu tenho certeza da vitória, conforme está escrito, mas eu sei que amanhã um outro estágio de luta pode ter início. E para ele eu preciso estar atento e em Cristo preparado. Mas não somente isso.
Toda batalha possui os seus engajamentos, possui os seus embates. Então, toda guerra possui suas batalhas e todas as batalhas apresentam os seus embates, os seus engajamentos. E é ali quando o encontro entre as forças opostas acontece de uma maneira muito mais objetiva. Aqueles que já passaram pelas Forças Armadas sabem da expressão olhar o inimigo nos olhos. Então é um momento quando você conhece o campo de guerra, você conhece a guerra, você conhece o campo de batalha, mas agora chegou o momento quando as forças se oporão em campo. E isto é, ou farão oposição em campo, isto é realidade na vida espiritual. E o Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 4, dos versos 1 até o verso 13, Ele está passando por um embate espiritual, como eu e você enfrentaremos. E o engajamento, ele é agressivo, ele é violento muitas vezes. Não há trégua da parte do inimigo e não há um inimigo fraco. Ele é extremamente violento, agressivo. O Senhor Jesus Cristo o descreveu como aquele que vem, se não para roubar, matar e destruir. Não há qualquer misericórdia, não há bandeira branca, não há qualquer pacto de paz com o inimigo. Ele colocará o pé na sua garganta e fará algo acerca do seu fim e da sua destruição. Aqui nós observamos em Lucas capítulo 4 que Jesus foi atacado, como vimos, em 3 áreas: a área física, a área emocional e a área espiritual. Eu não voltarei a esses pontos porque nós já estudamos e analisamos os mesmos, mas o ponto que eu quero estabelecer com isso e se encontra no verso 13, Lucas 4,13. E acabando o diabo toda sorte de tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E aqui é o ponto que eu quero estabelecer, de que o embate é constante, ele é contínuo, e ele é exaustivo, ele requer atenção, ele requer foco, ele requer energias e forças que muitas vezes nós não teremos de nós mesmos, e diga-se de passagem, nós não teremos de qualquer maneira, porque esta não é uma guerra física, ela não é uma guerra material, esta é uma guerra espiritual, e para ela nós precisamos estar preparados. Em Gálatas, no capítulo 5 e o verso 16, o apóstolo fala acerca desses embates espirituais, acerca disso. Ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, em primeiro lugar, nesta realidade dos embates espirituais, a realidade de que isto acontecerá. Paulo está falando aqui de algo que não é possível, talvez aconteça, existe a possibilidade de que um dia venha. Ele está falando como certo, como ele se encontrou com Cristo, certo como a palavra de Deus afirma que o inimigo existe e que ele vem para destruir. Paulo não está falando de uma possibilidade, ele já começa o argumento dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque existe um embate real em minha vida, em sua vida, contra as trevas, e o inimigo deseja fazer isso através daquilo que Paulo está dizendo, esta luta entre o espírito e as coisas carnais. E nós temos um grande problema, como sempre foi o problema da igreja, muitas vezes viver o relacionamento com Deus em termos materiais, em termos carnais e não espirituais. E todas as vezes que a igreja passa a ver um momento como este de adoração como algo meramente social, algo humano, nós estamos já despreparados para uma semana de lutas. Se o culto hoje para você nada mais é do que um encontro social com amigos, você não estará espiritualmente preparado para o que pode acontecer, e certamente acontecerá no campo espiritual. Dr. Martin Lloyd Jones, pregando no livro de Atos, fez uma afirmação que eu acredito seja verdade para nós hoje. Ele disse que
um dos problemas do homem moderno é que, em nome da ciência e de fazer de si mesmo a medida de todas as coisas, ele se esqueceu e ignora a realidade do mundo espiritual. E isso ele estava falando para aqueles que compõem a igreja. Quando a igreja perde a perspectiva dessa batalha, nós não vamos falar dessa batalha nem no campo exterior, no campo interno. Nós estaremos fadados ao fracasso se nós tentarmos um engajamento com esta força opositora em termos humanos e materiais. Esta é uma guerra composta de batalhas, e essas batalhas são compostas de engajamentos totalmente espirituais. E nós precisamos das armas do Espírito para lutarmos contra elas. Vamos então, obviamente, a Efésios, no capítulo 6. E a palavra de Deus diz, no capítulo 6 de Efésios, verso 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os homens, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E ele segue então descrevendo o que é a armadura de Deus. Mas o ponto aqui é este: para o apóstolo Paulo, esta é uma questão real. Não tem como fugir desse embate. E se o que nós acabamos de cantar procede, se o que nós acabamos de cantar é verdade, que Ele é um Deus de promessa e a sua palavra não pode mentir, Ele não pode mentir e a sua palavra não pode deixar de ser verdade, o fato é que nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele é tão feroz quanto cruel. E nós precisamos das ferramentas e das armas espirituais para essa luta. Me lembro do primeiro embate entre Estados Unidos e Iraque, já há muitos anos. E algo constrangedor aconteceu naquela guerra, dentre várias coisas. Mas uma das coisas constrangedoras foi essa: os soldados norte-americanos se encontraram com o inimigo, os soldados iraquianos, totalmente despreparados para a guerra. Em alguns momentos, as batalhas e os embates foram até suspensos por falta de armamento, e existiram alguns momentos quando as forças norte-americanas tiveram que alimentar soldados iraquianos que não tinham nem sequer água para beber no campo de batalha. Então nós precisamos das armas espirituais para lutarmos contra esta hoste espiritual, contra o inimigo das nossas almas. Senhoras e senhores, o embate é real. E se nós subestimarmos em nome da nossa sabedoria e do cientificismo atual, da tecnologia, nós estaremos fadados ao fracasso como igreja. A guerra é real, ela é violenta, e o inimigo só quer uma coisa: nos destruir. E nós precisamos do Espírito. O apóstolo diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Em primeiro lugar, então, o embate é real. Em segundo lugar, olha só o verso 17: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe uma condição para este embate. Este embate precisa ser lutado com alguns termos, e os termos estão estabelecidos na palavra de Deus. Por isso que é tão importante que você estude a palavra, não somente devocionalmente, no seu momento com Deus, mas também em congregação. A importância de estarmos, tanto quanto possível, domingos pelas manhãs nas EBDs, domingos à noite, nos cursos de quarta-feira, em grupos pequenos, seja onde for, estudando a palavra de Deus, a fim de conhecermos esse Deus, a fim de conhecermos os nossos inimigos
e as armas que nós temos à nossa disposição. Você conversa hoje com as pessoas, os países que sofrem com terrorismo, e eles te dirão uma só coisa, comum entre eles: existe uma grande dificuldade hoje de lutar contra o inimigo, porque o inimigo não se apresenta mais com as suas cores, o inimigo não tem mais as suas bandeiras, o inimigo não tem mais as suas identificações. O terrorismo faz com que o inimigo esteja, talvez, na multidão que aparentemente luta a nosso favor. Isso porque o terrorismo rouba qualquer embate de termos de guerra. Mas Paulo está dizendo aqui que este embate, ele tem termos, e nós precisamos lutar de acordo com as regras. E se nós estivermos conscientes das armas e dos recursos divinos a nosso favor, Paulo diz: nós não somos ignorantes, nós não estamos em desconhecimento acerca das artimanhas e dos métodos inimigos. Nós sabemos como ele trabalha, nós sabemos como ele age. O que nós precisamos não é saber o quando do ataque, o como do ataque. Nós precisamos estar alertas e preparados. O embate exige termos, e os termos estão nas Escrituras. Você precisa conhecê-los a fim de lutar propriamente. Paulo está dizendo que aqui existe um embate, e o embate, uma das realidades e dos termos é esse: as forças são opostas, e elas tentarão destruí-lo ou destruí-lo por dentro. Por um lado, o inimigo querendo que você faça as coisas de maneira carnal, que te leve ao pecado. Do outro lado, o Espírito te puxando para as coisas que são corretas e santas. E nós precisamos da ajuda do Senhor para sobrevivermos e vencermos e cantarmos como Romanos capítulo 8 diz: somos mais que vencedores, somente na condição de que entendamos o critério, a condição e os termos deste embate. E o apóstolo Paulo faz aqui menção da lei. Agora eu quero chamar a sua atenção para Romanos no capítulo 7. E o verso 14 em diante. A palavra de Deus diz, Romanos capítulo 7, e o verso 14. Desculpa, Romanos capítulo 7, verso. É isso, Romanos 7, 14. Nós poderíamos ler todo o capítulo, mas eu leio só a partir do verso 14 a 15. Romanos capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que habita contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E um pouco antes, ele argumenta o seguinte: a lei, ela é boníssima, não há nada de errado com ela. O problema está em mim. Quando a minha pecaminosidade entra em contato com esta lei que é boníssima, só existe uma coisa: condenação. E muitos, na época de Paulo, estavam querendo usar da lei como subterfúgio, como meio para salvação. E Paulo está dizendo: não é isso que acontece.
acontece? Todas as vezes que você, na sua fraqueza do pecado, se aproxima da lei, ao invés de salvação, o que você obtém é condenação. Não porque a lei que Deus um dia deu é ruim, mas porque a nossa natureza é assim. Então, porque Deus deu a lei, nós já respondemos esta pergunta meses atrás. Mas só para recapitular, para servir como um mestre, para nos ensinar que por nós mesmos jamais seríamos salvos. Nós precisamos da graça de Deus do começo ao fim para esta salvação. Mas a batalha, as batalhas, os embates são reais e eles exigem termos. Irmãs, não lutem esta batalha e esses embates espirituais de maneira carnal. Você e eu não teremos qualquer chance. Esta guerra, estas batalhas e estes constantes embates precisam ser vividos de maneira espiritual. Em terceiro e último lugar, verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Paulo diz, acabamos de ler, houve uma época em que eu me aproximei da lei, eu estava debaixo dela, e ao invés de obter salvação, eu obtive condenação. Ao invés do pecado ficar calmo dentro de mim, amortecido, o que a lei fez foi aumentar, instigar o pecado dentro de mim. Eu creio que uma das figuras mais eficientes, uma das figuras literárias usadas por John Bunyan, que a meu ver é eficientíssima já há quase 400 anos para descrever a ação da lei na alma humana ou da graça, é desta maneira. Ele diz que o peregrino tenta a salvação entrando num cômodo, num quarto, numa casa. Para livrar-se do pecado, ele começa a varrer a casa. Para limpar a sujeira desta casa, que simboliza a vida, ele começa a varrer. Só que à medida que ele varre essa poeira, o que acontece? Ela sobe nos ares. A casa fica praticamente toda empoeirada, e a poeira no ar, praticamente impossível de respirar, sufocante, constrangedor. Quanto ele mais varre, tanto mais a poeira sobe. Quanto mais ele quer se livrar da sujeira pela lei, tanto mais o pecado se evidencia. Tendo dito isso, a graça vem e umedece o cômodo, umedece a casa. Então aí fica mais fácil para que a sujeira seja retirada. Da mesma maneira, a lei em nossas vidas instiga o pecado. A graça, ela abafa, ela umedece, ela faz com que nós tenhamos controle sobre ela. Não somos nós que controlamos, o Espírito controla. Mas tem você, esta noite, alguma fraqueza? Está você sofrendo alguma expressão de carnalidade? Alguma coisa que pode comprometer a sua santidade diante de Deus, a sua comunhão com Deus, alguma coisa que pode comprometer até o seu destino eterno? Eu quero lhe dizer que por si mesmo a poeira só irá aumentar, o desejo só ficará cada vez mais profundo. Você precisa da graça de Cristo para que isso seja obedecido e seja acabado. Um dia alguém perguntou: o crente deve ter um estupim curto ou um estupim longo? A primeira resposta, um estupim longo, parece ser a resposta mais sábia, mas alguém contra-argumentou dizendo: bom, eventualmente tudo irá para os ares. A diferença entre o estupim curto e o estupim longo é só uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai para os ares. Qual é a resposta então? Na condição de que a pólvora esteja umedecida, não tem explosão. Se você encharcar a pólvora da sua alma, da minha existência, a pólvora que me leva a querer o pecado, se eu encharcar isso da graça de Deus, ela não gerará ou instigará a fagulha, a explosão que tantas vezes eu quero. Para isso nós precisamos de exercícios espirituais, como os puritanos falaram, as disciplinas espirituais, leitura bíblica constante, oração constante, adoração
congregacional constante, não abandone a sua congregação. Esteja sempre evitando aquilo que entra como proposta para o pecado. Se você tem certas tendências, evite aquilo que provoque tais tendências. Vou lhe dar um exemplo. Pastor Sammy Tippett, norte-americano evangelista que pregou na Convenção Batista Brasileira várias vezes, pregou aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, algumas vezes. Ele disse que um dia, como missionário na Romênia, ele estava saindo para uma corrida matinal. E ele então passou em frente a um cinema. E neste cinema existiam filmes sendo apresentados, filmes de uma natureza pornográfica e erótica. E ele simplesmente passou em frente a este cinema e aconteceu da curiosidade de ver os filmes que estavam em cartaz. E ele, olhando simplesmente para um destes cartazes, fez com que uma avalanche de coisas ruins do passado tornassem a mente suja e impura de novo. Imediatamente ele sentiu o Espírito Santo triste, ele se sentiu estranho de novo para com Deus, e ele não ficou em paz até que ele resolveu esta questão. Preste atenção, sem querer, ele simplesmente olhou, mas a mente é complicada. O que ele fez então, e ele contou isso, tem um dos seus livros. Se você quiser ler os livros de Sammy Tippett, eu recomendo. Siga qualquer um deles, Coração Ardente, Batalha Espiritual, Digno de Louvor, O Discípulo, qualquer um deles. Num deles você encontrará essa ilustração que ele me ensinou no púlpito da Segunda Igreja Batista quando pregou aqui na década de 90. E ele disse o seguinte: a partir daquele dia, eu tive que mudar a minha rota de corrida. O cinema não vai mudar de lugar, os pecadores não vão abandonar os filmes e os posters. Cabe a mim, homem de Deus, mudar a rota, a fim de não me contaminar. Qual é a janela que abre a sua alma, expõe a sua vida para questões tais como essa? Não estou dizendo que esse seja o problema, pode ser qualquer outra coisa. Você precisa de disciplina para eliminar estas coisas que são, em potencial, as portas, as janelas de entrada para a sua vida e assim derrubá-la. Evite o mal. Paulo vai além disso. Ele não diz basta evitar o mal, ele diz o quê? Evite a aparência do mal. A batalha, o embate é real, existem condições para ser lutado, mas eu quero terminar dizendo isso. Verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, e a consequência é essa. A conclusão é essa: se nós não estamos debaixo da lei, mas guiados pelo Espírito, a graça superabunda em minha vida, a polvo, a poeira é umedecida dentro da minha alma, e eu estou em condições de lutar propriamente este embate. Em outras palavras, eu tenho a vitória. Abra sua Bíblia comigo para nós terminarmos, e com a leitura deste salmo nós terminamos. A leitura do salmo vai parecer um pouco estranha no contexto, mas ao final dele eu espero que você conclua como eu gostaria. Salmo de número 46. Salmo de número 46. A palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram, ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Preste atenção no verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco
e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Flávio, qual é a conclusão? Com base nesse salmo, a conclusão é essa. Deus tem o poder de fazer com que as guerras cessem até os finais, até os fins da terra. Mas existe uma outra guerra e Ele é igualmente capaz de cessar. Esta é a guerra que está dentro da sua alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus para isso. Senhor Deus Pai, nós pedimos no silêncio desse momento, o Senhor seja exaltado em nossas fraquezas, em nossas vidas. Venho pedir pelos meus irmãos e irmãs, pelos amigos que estão aqui e estão engajados nessa luta feroz, agressiva e violenta. Pai querido, nós pedimos uns pelos outros para que tenhamos vitórias sobre estes embates, nessas batalhas, sabedores que somos e em Cristo somos mais que vencedores. Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos proteja do homem mau, livra-nos da mulher má, livra-nos do maligno. Em certo sentido, Deus, eu peço, livra-nos de nós mesmos. Deus amado, Senhor, nos tirou de dentro do mundo, agora tira o mundo de dentro de nós. Sejamos cidadãos celestiais nesse mundo que jaz no maligno. Ajude-nos nessa semana. Louvamos o Teu nome porque começamos essa semana muito bem, em Tua presença, na companhia dos irmãos, mediados na intercessão de Cristo, auxiliados pelo Teu Espírito, com o Teu anjo acampado aqui, trazendo livramento. Nós estamos felizes, começamos bem assim. Não poderíamos ter começado de maneira mais especial. Agora, Deus, mantenha-nos guardados em meio às inúmeras batalhas e, com Sua permissão, virão. Mantenha o seu povo em pé e de cabeça. Ser exaltado em nossas vidas. Ajude os meus irmãos e irmãs que estão sofrendo muito neste momento aqui e em outros lugares da terra. E aos amigos que aqui estão, que não atentaram ainda para a gravidade e o perigo que correm espiritualmente, que o Senhor possa ajudá-los ainda nesta noite a chegarem à plena salvação em Jesus Cristo, enquanto há tempo. Atende a nossa oração, não porque merecemos, mas porque o nome de Jesus Cristo é poderoso, e é em nome dele